Dear God, Querido Deus, we are grateful for the Sabbath, somos gratos pelo sábado, an opportunity where we can think about these things a oportunidade de pensarmos nessas coisas without distraction. sem distração. I pray in Jesus' name. Oro em nome de Jesus. Amen. Amém. I will just share my screen. I'll begin with a quick review Eu vou começar com um breve resumo of what I've been trying to say in this series. daquilo que eu estou tentando dizer com essas séries. Christianity introduced universalism, O cristianismo introduziu o universalismo, the idea that we are all the same, a ideia de que somos todos iguais and are worth something in the eyes of God. e que temos valor aos olhos de Deus. But this was a universalism for children. Só que esse era o universalismo para crianças. And I say universalism for children E eu digo universalismo para crianças, because, as you see on the board where I'm putting a star, porque tal como vem aqui no quadro onde eu estou colocando esse asterisco, there was a mixture of equality and submission. houve uma mistura de igualdade e submissão. Submission was Christianity's fundamental weakness. O cristianismo era fundamentalismo era a fraqueza do cristianismo, It had a patriarchal view of God porque tinha uma visão patriarcal de Deus and a patriarchal view of the church. e a visão patriarcal da igreja. So I defined patriarchy in a specific way last time. Então, eu defini o patriarcado de uma forma diferente da última vez, As a system that creates winners and losers. como um sistema que cria perdedores e vencedores, You could call them the strong and the weak. e que poderíamos chamar de o mais forte e o mais fraco. You could say the strong dominate the weak. Poderíamos dizer que o forte domina o fraco, You could equally say e igualmente poderíamos dizer the strong take care of the weak. que os mais fortes cuidam dos mais fracos. So it doesn't matter whether it's negative Então, não importa se é negativo or positive, ou positivo, it is still patriarchal ainda é patriarcal, as long as you have unequal parties, desde que você não tenha partes iguais, as long as you have the strong desde que enquanto você tem o mais and the forte weak. e o mais fraco. And we've tried to be specific in our definition Tentamos ser mais específicos na nossa definição of us being the same. de sermos iguais. We have the same rights. E de termos os mesmos direitos. Christianity was not able to teach this to the fullest O cristianismo não conseguiu ensinar isso na sua integridade, because it still taught porque ainda ensinava that only the obedient have certain rights. que só os obedientes tinham certos direitos.
those that don't obey the church, Então, eles iriam culpar a igreja, those that were not obedient aqueles que não fossem obedientes would lose their rights. perderiam os seus direitos. So my point Então, o meu ponto is that because of this patriarchal view, é por causa dessa visão patriarcal, Christianity was limited in its ability to extend equal rights. o cristianismo estava limitado na sua habilidade de estender esses direitos iguais. It could not teach equal rights for everyone. Não poderia ensinar direitos iguais para todo mundo. It also couldn't explain the end of the world Também não conseguia explicar o fim do mundo in terms of everyone. em termos de todos, todas. So Christianity was not designed Então, o cristianismo não foi desenhado for a global world, para um mundo global, for a highly integrated world, para um mundo inteiramente highly integrado, connected world, um mundo altamente conectado e integrado, and a highly informed world. e um mundo altamente informado, Where people know their inherent worth onde as pessoas conhecem o seu direito inerente and their inherent value, e o seu valor inerente. and therefore they strongly resist unequal treatment. E assim possam resistir a ter tratamento igualitário. So Adventism's role or purpose Então, o propósito do Adventismo, o seu papel, was to introduce universalism for adults. foi introduzir universalismo para adultos. But we have tried to discuss why Adventism was not able to do that. Mas estamos tentando falar do porquê que o Adventismo não foi capaz de fazer isso. They still had largely a Christian worldview. Eles ainda tinham, em grande parte, uma mentalidade cristã. So it was left to this movement Então, foi deixado a esse movimento, at the end no final, to introduce full equality. introduzir a completa igualdade. So I've tried to summarize how I understand this development. Eu já tentei resumir como eu entendo esse desenvolvimento And I've used the different stages of a human's growth. e mostrando também as diferentes etapas de um crescimento humano. So we have the child phase, Temos a fase de criança, we have the difficult adolescent phase, temos a fase complicada da adolescência and then the adult phase. e depois a fase adulta. An interesting point E um ponto interessante that has been raised by people that study humans que tem sido levantado por pessoas que estudam os humanos and how humans think e como os humanos pensam is that many people é que muitas pessoas are physically adults, fisicamente já adultas, but psychologically are stuck in the adolescent phase.
Então, são adultas fisicamente, mas psicologicamente estão presas naquela fase de adolescente. They have not really matured. Ainda não amadureceram. They still don't know themselves E ainda não se conhecem. because adolescents are people that are still trying to understand themselves. Porque os adolescentes são pessoas que ainda estão tentando se compreender. And in a spiritual sense, E de forma espiritual, the struggle that I think we have had as God's people essa infância que eu creio que a gente teve como povo de Deus is living in a dispensation for adults, é viver numa dispensação de adultos but not being sure of who we are, e não tendo certeza de quem nós somos. being halfway between children and adults. Estando ali entre ser criança e ser adulto. So it's not a criticism, Então não é uma crítica, it's just an observation. mas é uma observação. So most adults find it hard to live adult life Grande parte dos adultos tem dificuldade de viver uma vida adulta, to a large extent because they still think like teenagers. e até certo ponto é porque eles ainda pensam como adolescentes. And a lot of us have struggled to understand the prophetic messages of our generation E grande parte de nós tem dificuldade de entender a mensagem profética da nossa geração, because we still think like Adventists. porque ainda pensamos como adventistas. So I just found that interesting. E eu acho isso interessante. My point was O meu ponto era Adventism was not able to introduce the universalism for adults, que o adventismo não foi capaz de introduzir o universalismo para adultos, but it was able to progress mas conseguiu progredir from where most of Christianity left off. de do ponto onde o cristianismo parou. Then it was given to us Depois foi nos dado a nós to introduce a mature way introduzir uma forma madura of thinking about the world, de pensar sobre o mundo, of thinking about God, de pensar sobre Deus, a mature way of thinking about salvation, uma forma mais madura de pensar sobre salvação and also about how to organize society. e também de como organizar a sociedade. This is what I think is the significance of the shift that happened in 2024. E eu acho que esse é o significado dessa mudança que aconteceu em 2024. We moved from an adolescent way of understanding equality Nós passamos de uma forma adolescente de entender igualdade to a mature adult way of understanding equality. para uma forma adulta e madura de entender a igualdade. This is in our understanding of law Essa é na nossa compreensão sobre a lei and our understanding of prophecy. e a nossa compreensão sobre profecia. I'm not talking about people's individual experiences. Não estou falando das experiências individuais de cada pessoa. So, moving on, Avançando,
There's a point I want to make about Christianity. Há um ponto que eu quero fazer em relação ao cristianismo. If you remember the 2300-day prophecy, Se nós lembrarmos da profecia dos 2300 dias, it's broken up into two major parts. foi dividida em duas grandes partes. There's 490 years for the Jews Temos 490 anos para os judeus and 1810 years for the Gentiles. e Another way to put it alguns anos mais, e 1810 anos para os gentios. is the work of saving humanity Outra forma de dizer isso é que o trabalho de salvar a humanidade was primarily driven foi primeiramente conduzida through Jewish institutions. através de instituições judaicas. And then after 34 AD, E depois do ano 34 antes de Cristo, it would begin to be managed through Christian institutions. depois de Cristo, perdão, foi manejado através de instituições cristãs. So Christian ideas Então, ideias cristãs and Christian ways of organizing society e ideias cristãs de organizar uma sociedade would begin to impact the direction of the plan of salvation. começaram a impactar a direção do plano de salvação. So we had the Christian world. Então, tínhamos o mundo cristão. And prophetically, this time was from 34 AD to 1844. E profeticamente falando, dessa vez era do ano 34 até 1844. Christian ideas contributed to a lot of human progress. As ideias cristãs, elas contribuíram para grande progresso da humanidade, Some of which I've spoken of in past presentations. algumas delas eu até já mencionei em aulas passadas. We normally call this the separation of church and state, Normalmente chamamos a isso de separação de igreja e Estado, but I've called it the separation of knowledge seeking from the state. mas eu chamaria isso a separação de conhecimento de entender o Estado, Meaning people could more freely o que, signi- explore knowledge. o que significa que as pessoas poderiam livremente explorar o conhecimento. That was a contribution of Christianity Essa to foi, society. essa foi a contribuição do cristianismo para a sociedade. So the fact that you had two sets of institutions, Então, o fato de termos duas instituições, the knowledge seeking institutions like the church, instituições que buscam o conhecimento, tipo a igreja, that could actually sometimes challenge the institutions of the state, às vezes isso também poderia desafiar as instituições do Estado, was a good thing. e isso era algo bom, It limited kingly power. porque limitava o poder do rei. And another idea that Christianity contributed Uma outra ideia com a qual o cristianismo também contribuiu is the idea of the value of a human soul. é a ideia do valor da alma de um ser humano. The idea that we were created in the image of God. A ideia de que fomos criados à imagem de Deus. And that we had a good end, a good destiny, salvation. E que nós tivemos um bom fim, um bom destino, a salvação. So that was a significant thing Então, isso foi algo significante, because a lot of the religions of the time
Porque grande parte das religiões daquele tempo, did not religiões, emphasize the inherent value of a human soul. não enfatizaram esse valor inerente da alma cristã ou humana, It prioritized the value of the king mas priorizava o valor do rei as the representative of God como representante de Deus and the value of citizens or the nations of, sorry, the nationals of that kingdom. e também os nacionais daquele reino. Those that were not citizens Ainda que não sejamos cidadãos, did not have the same value. não tínhamos o mesmo valor. So Christianity came along Então, assim veio o cristianismo and said the slave e disse: has o the same escravo inherent value as the free person. tem o mesmo valor inerente que uma pessoa livre. This is why Christianity was such an attractive religion at the start. Por isso que no início o cristianismo era uma religião bem atrativa. And a lot of people were willing to convert to it. E muitas pessoas estavam dispostas a se converter. So it helped shape ideas that we have today Então, as ideias com que nós somos moldados hoje em dia, of human rights, de direitos humanos, the worth of a human soul, o valor da alma humana checks and balances. e esse contrapeso. So this is not just me saying this. Então, não sou só eu que estou dizendo isso. Academics recognize Christianity's impact on the world, Os acadêmicos também reconhecem o impacto do cristianismo no mundo. but that impact, as good as it Mas esse impacto, por o melhor que tenha sido, was limited era limitado, because there were weaknesses with the Christian model. porque haviam fraquezas no modelo cristão. And I've already discussed what the fundamental weakness was. E eu já expliquei, eu já falei do que era a fraqueza fundamental. A God that creates winners and losers. Um Deus que cria perdedores e A God that has to be ganhadores. obeyed without question. Um Deus que precisa ser obedecido sem questionar. It became tyrannical Se tornou tirano. and people got tired of it. E as pessoas se cansaram disso. So they rejected the Christian conception of God Então, eles rejeitaram o conceito cristão de Deus and they shifted towards science, e mudaram ou alteraram isso com alguns sinais the Enlightenment, and a naturalistic worldview. com uma visão mais naturalista do mundo. So the post-Christian world Então, o mundo pós-cristão is characterized by science, é caracterizado por sinais. I'll just say liberal ideas, Eu vou também dizer ideias liberais, which are these ideas of religious and political freedoms, onde essas ideias de liberdade política e religiosa, so freedom of speech, freedom of assembly, etc., então liberdade de expressão e liberdade de assembleia, and something called methodological naturalism.
e algo que a gente chama de naturalismo metodológico. So, methodological naturalism, Então, o naturalismo metodológico, in simple terms, de forma simples, is instead of understanding our world through the lens of God, é, ao invés de entender o mundo através das lentes de Deus, let's understand the world through the lens of what we can observe, what we can see. vamos observar o mundo com as nossas lentes para ver o que conseguimos ver e observar. So, everything we see must have a natural explanation. Então, tudo aquilo que a gente vê deve ter uma, explicação natural. I'm simplifying, Eu estou simplificando, but I would encourage you to go and research this on your own. mas eu vou encorajá-los a procurar isso, a pesquisar sozinhos. So, everything has a natural explanation. Então, tudo tem uma explicação natural. So, in the Christian world, Então, no mundo we cristão, said it's about God, dizemos que tem que ver com Deus, the church. a igreja. Um, I'll put priest in parentheses, Eu vou colocar aqui sacerdotes entre parênteses, and here I'll put providence. e aqui eu vou colocar providência. Everything that happens Tudo o que acontece has a divine explanation. tem uma explicação divina. So, everything Então, tudo has a divine explanation. tem uma explicação divina. That was the Christian world. Esse era no mundo cristão. So, the priest became the most important figure. Então, o sacerdote se tornou a imagem mais importante, figura mais importante. They were the elite of the time. Eram a elite daquele tempo. And they determined what was true. E eles determinavam o que é verdade. In our history, Na nossa história, or rather, in the post Christian world, let me say it that way, ou no mundo pós-cristão, vou dizer assim, which began many years ago, que começou há muitos anos atrás, I marked 1798 for prophetic reasons, e eu coloquei aqui 1798 por razões proféticas, because we have the rise of these new modern secular governments. porque temos esses novos governos que são mais modernos e seculares se levantaram So nessa the época. elites of this post Christian world Então, as elites desse mundo pós-cristão, are what Curtis called the technocrats. aqueles que o Curtis chamou de tecnocratas, So people that are highly skilled in science, são as pessoas que são muito boas com ciência, people that are highly skilled in economics, que são muito boas com economia, in media, na mídia, politics. na política. So they became the new elite. Então, se tornaram a nova elite. And to a large extent have defined for us what is true. E até um certo ponto tem definido para nós aquilo que é verdade. So this post-Christian world, Então, esse mundo pós-cristão, which prophetically I'm saying began in the history of 1798 to 1844, que profeticamente eu estou dizendo começou em 1798 a 1844, is what has shaped our thinking as people today.
É o que tem moldado o nosso pensamento como pessoas até hoje em dia. And it has created a lot of progress in different areas. E criou um grande progresso em várias áreas. But like Christianity, Mas, tal como o cristianismo, it also has its limits. também está limitado. And the crisis of our generation, E a crise da nossa geração, we call it the Sunday law crisis, que a gente chama de crise da lei dominical, but other people will just say political crisis. outras pessoas vão chamar de crise política. What this crisis is revealing Aquilo que essa crise está revelando is the limits of this post-Christian framework. é a limitação desse modelo pós-cristão. So I'll explain this further. Então, eu vou explicar um pouco mais disso. Naturalism struggles to explain the inequalities within humanity. O naturalismo tem dificuldade em explicar a desigualdade humana. So naturalism relies on, I'll say, observable data. Então, o naturalismo necessita de informação que a gente possa observar, So statistics ou seja, estatísticas or other facts that can be seen ou outros fatos que possam ser vistos or repeated. ou que possam se repetir. So it can be in economics, Então, pode ser economicamente, it can be in the area of artificial intelligence, pode ser na área de inteligência artificial, um, but especially mas especialmente human nature a natureza humana and human rights. e direitos humanos. This is my focus. And what I'm saying is E o que eu estou tentando dizer é: there are limits to the usefulness of observable data. há uma limitação no uso da informação, Or daquela que se measurable pode data observar, because there are many other variables that it can't easily account for. porque existem outras variantes que elas não conseguem atingir. One major variable Uma variante maior is environment. é o meio ambiente. Environment affects the outcome of anything that we see. O meio ambiente impacta tudo aquilo que a gente vê. Many times in ways that we don't fully understand. Muitas vezes até de formas que a gente não entende inteiramente. So this is why Então, é por isso, when economists said quando os economistas dizem the most efficient way to run the economy a forma mais eficiente de ter uma economia, is to governar uma move economia, manufacturing to cheaper countries, é mover a indústria para países mais baratos, it could not account for what would happen in the Western countries. e não pode, na verdade, levar em conta o que acontece nos países ocidentais.
that people would lose a, a lot of people would lose their jobs. onde grande parte das pessoas perdem os seus trabalhos. A lot of people would not be willing to move to other places. Muitas pessoas não estariam dispostas a se deslocar para outros lugares. A lot of people would get angry Muitas pessoas estariam chateadas and be attracted to populist leaders. e se iriam atrair a líderes mais populistas. The data just wasn't going to show that. A data ou a informação não ia mostrar necessariamente isso. So they went forward confidently, Então avançaram de forma confidencial, saying, we know this is good for the country's balance sheet. ou avançaram com confiança, dizendo que isso aqui é bom para a economia. But what the data overlooked Mas o que a data ou a informação não conseguiu ver is that it wasn't going to be good for people that had real lives. é que isso não seria bom para as pessoas na vida real. The same can be said about artificial intelligence. O mesmo pode ser dito da inteligência artificial, But today I want to focus on humans. mas hoje eu quero focar em seres humanos. So one thing that I hope we are aware of Então, eu espero que uma das coisas que vocês estejam cientes is that generally in the world, é que, geralmente no mundo, we have people that are for equal rights temos pessoas a favor dos direitos humanos, os and direitos people who are iguais, against equal rights. e outras pessoas que são contra os direitos igualitários. I am not saying either or is good or bad. Não estou dizendo que um ou outro seja bom ou ruim, I'm just saying this is their opinion or position. eu só estou dizendo que isso é a opinião ou posição de algumas pessoas. So I'll give an example of people that are for equality. Então, eu vou dar um exemplo de algumas pessoas que são a favor da igualdade. Feminism or the feminist movement. Alguns movimentos feministas, We would all agree they're for equal rights. todos acho que poderíamos concordar que são a favor dos direitos iguais. And an example of those against equality Um exemplo agora daqueles que estão contra a igualdade would be men's rights activists. seria o ativismo masculino. The men's rights activist movement. O movimento ativista dos direitos dos homens. So what I want to point out Então, para aquilo que eu gostaria de apontar is that both these groups é que ambos esses grupos use the same arguments, usam o mesmo argumento, or at least the same framework, ou pelo menos o mesmo modelo, to argue for or against equality. para argumentar a favor ou contra da igualdade. So both of them Então, ambos will generally use biology and evolution. vão geralmente usar a biologia e a evolução. If you read most of the feminist books Se that we vocês like, lerem a maioria dos livros feministas que a gente gosta, most of them are evolutionists. a maioria são evolucionistas. I'm not saying it's a bad thing. Não estou dizendo que é uma coisa ruim, I'm just identifying what is there.
mas estou apenas identificando o que está aí. So, some authors have been quoted a few times in our movement, Então, algumas coisas já foram citadas no. Alguns autores foram citados várias vezes no nosso movimento. like Gina Rippon and her book, The Gendered Brain, Por exemplo, a Gina Rippon e o livro dela, sobre gênero, or Angela Saini, ou a Angela Saini, Angela Saini, Angela Saini, and her book, The Patriarchs. e o livro dela, Os Patriarcas. If you've read these books, Se você leu esses livros and there are more books, e muitos mais, you know that these books are all based on an evolutionary origin story. vocês saberiam que todos esses livros são baseados numa história evolucionista. So, why am I bringing this up? Então, por que que eu estou falando sobre isso? Because I want us to see Porque eu quero que a gente veja that there actually isn't much difference que, na verdade, não há tanta diferença between Christianity entre o cristianismo and naturalism. e o naturalismo. The main difference Mas a grande diferença is that one held on to God, é que um se manteve com Deus, se the apegou a other Deus, one rejected God. e o outro rejeitou Deus. So Christianity has this idea of predestination, Então, o cristianismo tem essa ideia de predestinação, or at least had it, ou pelo menos tinha, which is another way of saying que é uma outra forma de dizer God selects Deus seleciona the saved and the lost. os salvos e os perdidos. There's nothing much you can do about this. Não há muito que a gente possa fazer em relação a isso. Naturalism O naturalismo has this concept or idea of natural selection. tem esse conceito ou ideia de seleção natural. So before I continue, Então, antes de eu continuar, I just want to acknowledge eu só quero reconhecer that the subject of naturalism is complex, it's que big, o assunto de naturalismo é bastante complexo, é um assunto amplo. and there are some aspects of evolution that are observable and correct. E há alguns aspectos do evolucionismo que estão corretos e que dá para ser observado. That's what allowed the idea to develop in the first place. Foi isso que, pelo menos, ajudou com que a ideia fosse desenvolvida em primeiro lugar. So I'm not focusing on the correct bits, if Então, I eu não can call estou it that. focando na parte correta. Maybe correct is not even the way to put it. Talvez usar a palavra correta nem sequer é a forma de colocar isso. I'm focusing on the bits that are similar to the Christian framework. Mas eu estou focando nas partes que são similares ao ponto de vista cristão. So, natural selection, Então, uma seleção natural, nature selects onde a winners and natureza losers. seleciona os ganhadores e perdedores. So, some will have
good traits and others will have bad traits. Alguns com características boas e outros com características más. And there's nothing you can do about it. E não há nada que você possa fazer em relação a isso. And again, I'm not arguing how environment can impact our genetics, Novamente, eu não estou querendo falar de como o ambiente pode impactar a nossa genética, because environment definitely impacts our genetics. porque definitivamente o ambiente impacta, a nossa I'm more genética. concerned with how this framework is used. Mas estou mais preocupado como é que esse modelo é utilizado. So there's certain there's certain attributes of humanity, Então, foi dito que, em relação a atributos humanos, like men being overly aggressive como por exemplo os homens sendo muito agressivos and tending to treat women badly, e com essa tendência de tratar mal as mulheres, that one is a fact. esse é um fato. It is a fact. É um fato. A lot of men have treated women badly. Muitos homens tratam as mulheres mal. But what a naturalist will say, Mas o que o naturalista irá dizer, or rather they'll ask, ou talvez que eles vão perguntar, why is that the case? por que que é esse o caso? Por que que isso acontece? And the naturalist will say biology. E o naturalista vai dizer biologia. A Christian, Um cristão, and I'm not necessarily talking about Adventism, e não necessariamente falando do adventismo, will talk about the idea of original sin. vai falar da ideia de pecado original. I hope we're familiar with what original sin is. E eu espero que estejamos todos familiarizados com o que é esse pecado original. But this idea that because Adam sinned, Essa ideia de que por causa do pecado de Adão, we are all corrupted somehow, todos de certa forma somos corruptos and guilty of Adam's sin. e culpados do pecado de Adão. So I'm not getting into it that much. Então, eu não vou falar muito sobre isso, But it's this idea mas é essa ideia that you've inherited a problem de você ter herdado um problema and you can't get rid of it. e não poder se livrar desse problema. It's it's beyond your ability to do anything about it. Vai além da sua habilidade de fazer algo sobre isso. So they'll say inequality Então, vamos dizer que a desigualdade is because of biology. é por causa da biologia. So not everyone agrees necessarily with this statement Nem, in that community. nem todo mundo concorda com isso, But it's a pervasive enough argument mas é um argumento persuasivo suficiente for me to include it in my study. para eu incluí-lo aqui nos meus estudos. So those that are against equality Então, aqueles que são contra a igualdade will say, if I am aggressive as a man because of biology, vamos dizer, se eu sou agressivo como um homem por causa de biologia, this is evidence that biologicamente, I should be the leader or dominant. é evidente que eu deveria ser então o líder, ou ser a pessoa que domina. And then those that are arguing for equality or equal rights E
E depois aqueles que estão argumentando a favor da igualdade, direitos iguais, will say uh, men are aggressive vão dizer os homens são agressivos or sexually adventurous ou sexualmente aventureiros because of their biology, por causa da sua biologia. and therefore, E assim sendo, this should justify restrictions on men isso deveria justificar as restrições dos homens in order to protect women. para poder proteger as mulheres. So they're arguing for different things, Então, eles estão argumentando por coisas diferentes, different actions to be taken, ações diferentes a serem tomadas, but they're coming from the same place. mas vêm de lugares diferentes. And I'm saying that place E eu estou dizendo que is esse lugar patriarchy. é o patriarcado. Because patriarchy is this system that divides people into winners and losers. Porque o patriarcado é esse sistema que divide as pessoas entre vencedores e perdedores. So biology becomes the basis of worth. Então, a biologia se torna essa base. And this is not necessarily biology in a healthy way. Isso não é necessariamente biologia da forma mais saudável, It's biology as they understand it, mas é biologia conforme eles entendem, of the strong and the weak. do mais forte e do mais fraco. So they, like I said, they say harmful behavior. Então, como eles dizem, um comportamento que é prejudicial, They'll simply say is human nature. então esse comportamento que é prejudicial, eles vão dizer que simplesmente isso é da natureza humana. So they'll speak about things like how we are highly intelligent beings, Então, falam de coisas de como nós somos seres inteligentes, but our emotional nature is wicked. It's bad. mas a nossa natureza humana, ela é fraca, é má. So we need to repress our darker natures. E dizem que então precisamos suprimir essa natureza que é má. I don't know if that sounds familiar. Eu não sei se isso soa familiar, That I'll just say our intellect and will is good, onde eh, and then o nosso intelecto e a nossa vontade é boa I'm simplifying, but I'll just say emotions are bad. e as emoções são ruins. So emotions are our darker nature. Onde as emoções são da natureza mais escura, And the Christian mais framework ruim. says a lot of our emotions should be repressed. Onde diz que a maioria das nossas emoções deveriam ser suprimidas, Say resist temptation. que diz resistir à So tentação. I'm not trying to argue that people just do what they want or what they feel. Então, não estou falando que as pessoas devem suprimir aquilo que elas sentem, I'm just saying there's a lot of similarities between the Christian framework and the naturalistic framework. mas eu estou dizendo que existe muitas semelhanças entre o cristianismo e esse naturalismo. And we'll find that
some of the things said here, whether it's Christianity or naturalism, are not helpful. E vocês vão ver que algumas coisas ditas aqui sobre o cristianismo ou naturalismo nem sequer nos ajudam. So darker nature should be repressed. Então, aqui a natureza mais obscura deve ser suprimida. So these ideas that I've shared on the left, Então, essas ideias que eu coloquei aqui na esquerda, predestination, original sin, predestinação ou o pecado original, that our intellect and will are good, que o nosso intelecto ou a nossa vontade são bons, our emotions are bad and should be repressed. as nossas emoções são ruins e deveriam ser suprimidas. This all began to be challenged in the Great Awakenings. Tudo isso começou a ser desafiado no Grande Despertar. And the Great Awakenings were saying, E o Grande Despertar estava dizendo people have agency, they have choice. que as pessoas têm escolha, Their destiny is in their own hands. que o seu destino está nas suas próprias mãos. And what I'm saying is, E o que eu estou dizendo é, in this history of the post-Christian world, nessa história de um mundo pós-cristão, there also needs to be an awakening. também precisa haver um despertamento. There is an awakening. Há um despertar, um despertamento. So there's a recognition Há uma reconhecimento, that observable data has limits. que a informação que pode ser observada, ela é limitada. That it's very difficult to come to a conclusion Que é muito difícil chegar a uma conclusão based on data that you observe baseado em informação que nós observamos that people have certain traits biologically. e que biologicamente as pessoas têm certas características, certos comportamentos. Because it is difficult to separate nature from nurture, from the environment. Porque é difícil separar essa natureza humana desse meio ambiente. Our environment impacts us to the genetic level, to the biological level. A nossa natureza a natureza nos impacta na nossa forma biológica. And for most of our lives as humans, E na maioria das nossas vidas como seres humanos, we have lived in a patriarchal environment. nós temos vivido no mundo patriarcal. So we will naturally have patriarchal tendencies Então, nós naturalmente temos tendências because we've been shaped by patriarcais, our environment. porque nós somos moldados pelo nosso meio ambiente. So there's a recognition of that even in the naturalistic world. Então, existe essa característica mesmo nesse mundo naturalista. So experts don't all agree with one another. Então, os experts nem sequer concordam, na maioria das vezes, um com os So outros. feminists will not all agree with one another. Então, nem os feministas concordam uns com os outros. And the same in other fields of knowledge. E no mesmo, outros campos de conhecimento. And I'm saying that's a good thing. E eu digo que essa é uma coisa boa. Because we should not just take what someone says Porque não podemos só considerar o que alguém diz, because they are a technocrat, an expert. por serem um tecnocrata, alguém com conhecimento, So um I want to be expert. very careful about this point Então, eu quero ter bastante cuidado com esse ponto. because I want to be clear about what I'm saying.
Porque eu quero estar seguro daquilo que eu estou dizendo. Eu quero ser claro daquilo que eu estou So if dizendo. we talk about expertise, the experts, Se nós falamos dos experts, I'm saying there's two parts to it. estou dizendo que há duas partes para isso. There's the data, A data, a informação, and then there's the interpretation. e a interpretação. So I'm saying most of the times, Então, eu estou dizendo que na maioria das vezes, the data is good, it's reliable. a data é boa, a informação é boa. So it's good to have confidence in experts in fields. Então, é bom ter confiança em alguns experts. It's not possible for us to reinvent the wheel, to do everything from the start all the time. Mas não é bom a gente fazer as coisas do zero, sempre. But the interpretation, Mas a interpretação it's sometimes good é que às vezes é bom, and sometimes unhelpful. mas outras vezes não é de grande ajuda. And I'm saying we need to start recognizing that. E eu digo que a gente precisa começar a reconhecer isso. That there's actually limits to this framework, to what it can explain or what it can do. Que existe uma limitação nesse modelo, daquilo que pode ser feito e pode ser explicado. You can't explain everything through natural means. Você não consegue explicar tudo com coisas naturais ou por meios naturais. Natural means that you can measure and observe and see. That's what I mean. O que eu quero dizer é meios naturais que você possa observar, você consiga ver, você consiga explicar. So we cannot simply accept something Então você não pode simplesmente aceitar algo because a journalist said it porque um jornalista disse, or a scientist said it ou porque um cientista disse, or a feminist said it. ou porque uma feminista disse. So I want to move on to something related. Então eu quero avançar, mas falar de algo que está relacionado. Elder Tess. Ansiedade. So we were living in this Christian worldview Então nós estamos vivendo nesse mundo com uma visão cristã, before Elder Tess. antes da ansiedade. And what Elder Tess did E o que a ansiedade fez is moved us from a Christian worldview é nos levar de um mundo com uma visão cristã, I'll say to a post-Christian worldview. para um mundo com uma visão pós-cristã. Because she wanted us to see the world as it is. Porque ela queria que a gente enxergasse o mundo tal como ele é. So the unintended consequence of that Então, a consequência não intencional disso is that we began thinking like the post-Christians. é que nós começamos a pensar como os pós-cristãos. So we began thinking in a naturalistic way or in the naturalistic framework. Então, começamos a pensar de uma forma naturalista, dentro desse modelo naturalista. Everything can have a natural explanation. Onde tudo pode ter uma explicação natural. And I want to suggest that that is the reason E eu quero sugerir que essa é a razão that people who used to believe that Jesus will actually return que essa é a razão pela qual as pessoas que acreditavam que Jesus started voltaria questioning, will Jesus actually return? começaram a questionar: será que Jesus realmente vai voltar?
because people used to believe this. Porque as pessoas realmente acreditavam nisso. Take time to think about it. Tomem algum tempo para pensar sobre isso. But I'm saying, with a Christian mindset, Mas eu estou dizendo que, pelo menos com uma mentalidade cristã, where everything has a divine explanation onde tudo tem uma explicação divina and God is in control of everything, e onde Deus está no controle de tudo, it's easy to believe in the second advent. é fácil acreditar no segundo advento. But if someone comes Mas se vem alguém and he says the Christian world doesn't exist anymore, e diz que o mundo cristão já não existe mais, the post-Christian world is what exists now, que o mundo pós-cristão é o que existe agora, it's almost unavoidable é quase inevitável. that people will start thinking Mas as pessoas vão começar a pensar like the post-Christians. como os pós-cristãos, Everything must have a natural explanation. onde tudo precisa ter uma explicação natural. So will Jesus actually return? Então, será que Jesus vai retornar? Will people actually be resurrected? Será que as pessoas realmente vão, ressuscitar? Can the supernatural still be understood? Será que o supernatural ainda pode ser compreendido? So is anything supernatural? Será que ainda existe algo supernatural? I want to suggest this was not the intention of her work. Eu vou sugerir que essa não era a intenção do trabalho dela. She wanted us to see reality Ela queria que a gente enxergasse a realidade, not necessarily to start thinking like how most people think. não para começar a pensar necessariamente como a maioria das pessoas. So when we say there's no more us and them, Então, quando nós dizemos que já não existe mais o nós e o eles, or no church and the world, já não há mais essa coisa de mundo e igreja. I've tried to frame it as us versus them. Eu tento colocar isso como nós versus eles, Or church versus the world. que é a igreja versus o mundo. So my point is we are not fighting anymore. Então, o meu ponto é que nós já não estamos mais brigando. We're not enemies. Não somos inimigos. We are all people Somos todos pessoas and we all have rights. e todos temos direitos. But that doesn't mean we all think the same. Mas isso não significa que todos pensamos igual. And I'm saying in some respects, E eu estou dizendo que, em alguns aspectos, the movement is ahead of the world. o movimento está à frente do mundo. À Just frente no like sentido de mais avançado. the post-Christians were ahead of the Christians, Assim como os pós-cristãos estão mais avançados que os cristãos, towards the end of the 2300 days, quase no final ali dos 2.300 anos, this movement is ahead of the world esse movimento também está adiante do mundo as we get closer to the second advent. ao nos aproximarmos do segundo advento. We are not ahead in terms of observable data. Não estamos adiante no sentido de dessa informação que a The gente very- observa, the rest of the world is very good at that. porque o restante do mundo é muito bom com isso.
I'm saying the movement is ahead on interpretation of that data. Mas o movimento está bem à frente quando se trata da interpretação dessa informação. The movement is ahead in terms of interpretation. Então, o movimento está mais à frente quando se trata de interpretação. So it is well worth being in this movement. Então, vale muito a pena estar nesse movimento. If you remember in one of my earlier studies, Se vocês se lembrarem de um dos meus estudos iniciais, I spoke about religion eu falei sobre religião. and I said humanity has had two options for most of its history. E eu disse que a humanidade teve sempre duas opções na maioria da sua história. The first one A primeira is a supreme being that controls everything. é esse ser supremo que controla tudo, Including your life. até a sua vida. The second one O segundo is no supreme being. é não ter esse ser supremo. I'll just say nature controls everything. Eu vou dizer que é a natureza controlando tudo. Não há nenhum ser supremo. This was necessary Mas isso foi necessário for human progress, para o progresso humano. but I'm saying the crisis we are in, Mas eu estou dizendo que a crise que a gente está all the vivendo, inequality, the pain that we are experiencing and that we are seeing in the world, ou essa desigualdade e dor que a gente está vendo e sofrendo no mundo, it's é uma demonstração, a demonstration of a demonstration of the limits of this second option. é a demonstração da limitação dessa segunda opção, onde a natureza So the controla tudo. movement Então, o has developed a movimento third option. desenvolveu uma terceira opção. A supreme being does actually exist, Existe sim esse ser supremo, but operates under the law of equal rights. mas que opera dentro da lei de direitos iguais. And this is a different model to what humanity has had before. E esse é um modelo diferente daquele que a humanidade já teve antes. So just as I'll say Christian thinking impacted the world, Então, tal como o pensamento cristão impactou o mundo, and post-Christian thinking also impacted the world after that, e o pensamento pós-cristão também impactou o mundo, I'm saying the movement's post-naturalist thinking e eu digo que o mundo do movimento, desse pensamento pós-naturalista, will also impact the world going forward. também vai impactar o mundo daqui para frente. So I'll try and qualify or explain what I'm saying. Então, eu vou tentar, qualificar ou explicar aquilo que eu estou dizendo, Because I'm sure some people have thought about evangelism. porque eu imagino que algumas pessoas já pensaram sobre evangelismo. I'm not talking about evangelism. Eu não estou falando de evangelismo. So January 3, 2026 3 de janeiro de 2026 was the date when the liberal international order was rejected. foi a data onde a Ordem Liberal Internacional foi rejeitada By the nation that was able to keep it going. pela nação que poderia ter levado essa ordem adiante.
And I'm saying what that communicated E eu digo que o que isso comunicou was that the post-Christian worldview was no longer helpful é que essa visão de um mundo pós-cristão já não era de grande ajuda. because people didn't want elites anymore Porque as pessoas já não queriam leading mais them. as elites governando sobre elas. They began to doubt liberal ideas. Elas começaram a duvidar dessas ideias liberais. So there was already indications that this system is not it's falling apart. Então, isso já é uma indicação que o sistema está caindo. So what this was meant to be a sign to us for Então, isso deveria ter sido um sinal para nós was a further shift in thinking. de uma mudança de pensamento. So we need to stop thinking like the world. Então, a gente precisa parar de pensar como o mundo. We should not have thought like the world in the first place. Em primeiro lugar, nem deveríamos ter pensado como o mundo. Because whether it's Christianity Porque, quer seja o cristianismo or post-Christianity, ou pós-cristianismo, it's all patriarchy. é tudo patriarcal. It's all about winners and losers. Tem tudo a ver com vencedores e perdedores, The weak and the strong. o fraco e o forte. So there's actually a shift in thinking that was meant to take place, or that has taken place. Então, há, na verdade, uma mudança de pensamento, de mentalidade que And I want us to acontece. become aware of that. E eu quero que a gente esteja ciente disso. We are the people that Ellen White was shown Nós somos as pessoas que a Ellen White viu, cast high above the world, que estamos acima do mundo, walking in the path of equality. caminhando na igualdade. And I'm saying, in our understanding of equal rights, E que tem esse entendimento de we direitos are high above iguais, the world. que estamos bem acima do mundo. We are ahead of humanity, the rest of humanity in our thinking. Nós estamos bem adiante da humanidade e do pensamento dela. This is why the close of probation brings Jacob's time of trouble. Por isso é que o fechamento da porta da graça traz esse tempo de angústia de Jacó. That's why it brings mental anguish. Por isso é que traz esse peso mental, esse sofrimento mental. It's because we have to change how we think. Porque a gente precisa mudar como a gente pensa. We have to change how we see the world. A gente precisa mudar como a gente enxerga o mundo. It's the purging of our earthliness. E purgar esse lado Which is what Ellen mundano, White says happens at the close of probation. que é o que Ellen White diz que acontece no fechamento da porta da graça. So earthliness is removed. É removido de nós, então, esse mundanismo, vamos dizer. And I'm saying we need to start thinking of the kingdom of equality E eu digo que a gente precisa começar a pensar sobre o reino de igualdade with the mindset of equality. com a mentalidade de igualdade. A lot of us think of a kingdom of equality Muitos de nós pensamos num reino de igualdade with the mindset
with the mindset of patriarchy, com a mentalidade do patriarcado, the mindset of winners and losers, com a mentalidade de vencedores e of perdedores, good and bad. de bom e ruim. So we end up asking the wrong questions, Então a gente acaba por fazer as perguntas erradas, questions that are not helpful. perguntas que não são de grande ajuda. Like, like if everyone is going to be saved, Como, por exemplo, se todos vão ser salvos, what about those people that refuse to repent? o que que acontece com essas pessoas que se recusam a arrepender? I'm saying that's an unhelpful question Eu estou dizendo que essa é uma pergunta que não ajuda, because in an environment or kingdom of equality, porque num ambiente, num reino de igualdade, there is no such thing. não existe isso. We need to start changing how we think about people. Nós precisamos começar a mudar como a gente pensa sobre as pessoas. We're out of time, Nós já estamos sem tempo, so I want to bring this to a close então eu quero trazer isto para uma conclusão on these few points. com alguns desses pontos. So we have to rethink the world Nós precisamos repensar sobre o mundo and the people that live in the world. e as pessoas que vivem no mundo. We need to start having a mature way of viewing these A gente, people. a gente precisa começar a ter uma forma mais madura de enxergar essas pessoas. So in 2021, Em 2021, Elder Tess called us radical feminists. a Ancia Tess nos chamou de feministas radicais. And many studies have been done E muitos estudos já foram feitos that explain that this word radical que explicam que esse radical means root. significa raiz. So it gives us a principle Então, isso nos dá um princípio for how we interpret prophecy de como nós interpretamos a profecia, how we analyze society, como nós analisamos a sociedade and how we understand people. e como nós entendemos as pessoas. We often judge people on the surface, Muitas vezes a gente julga as pessoas na superfície, but if we are radical feminists, mas se somos feministas radicais, we must get to the root of the problems. a gente precisa ir para a raiz do problema. Rather than asking, Mais do que perguntar, what if that thief that was on the earth e se aquele ladrão que esteve lá na terra starts stealing in heaven? começar a roubar no céu? You should ask rather, Vocês deveriam estar perguntando what actually makes people thieves? o que que faz na verdade das pessoas How ladras do ou they end ladrões? up stealing? Como é que as pessoas acabam roubando? Get to the root of that problem. Vá para a raiz desse problema. Why do people end up becoming murderers? Por que que as pessoas acabam se tornando assassinas? Is it because of original sin? É por causa de pecado original? Is it because of biology? Será que é por causa da biologia? Meaning it's fixed and cannot be changed. Significando que isso é algo fixo e não pode ser mudado? Or it's something else. Ou será que é outra coisa qualquer? And if it's something else,
E se for outra coisa, then it should change how you look at that person. então deveria mudar a forma como você enxerga essa pessoa. So, equal rights is not just about changing laws, Então, direitos iguais não é só sobre mudar as leis, it's about changing how we understand human beings. mas entender como nós entendemos o ser humano. My final point, Meu último ponto: in this mentally difficult dispensation, nessa dispensação mentalmente difícil, we are going to need a skill that formally began developing in 1989. nós vamos precisar de uma habilidade que começou a ser desenvolvida em 1989, That skill is called emotional intelligence. que se chama inteligência emocional. We will discuss this in a prophetic context in the future, No futuro, vamos falar disso num contexto mais profético, but I want to introduce it now mas eu quero introduzi-lo agora, because emotional intelligence porque inteligência emocional will help us to understand ourselves and others. vai nos ajudar a entender a nós mesmos e outras pessoas, It will help us to process difficult information. e vai nos ajudar a processar informação difícil. To help us improve our relationships. E vai nos ajudar a melhorar os nossos relacionamentos. It will also help us to understand people's underlying circumstances Também é entender melhor as circunstâncias menos visíveis de cada pessoa and accept the implications of equal rights under the law. e entender as implicações de direitos iguais sob a lei. So, when I said in 2024, Quando eu mencionei 2024, we had the introduction of universalism for adults, tivemos a introdução do universalismo para adultos and we said the wall of separation was broken between the church and the world. e dissemos que o mundo de separação foi quebrado entre o mundo e a igreja. This was just the beginning. Isso foi apenas o início. And I said we have a unified prophetic model now. E eu diria que agora temos um modelo profético unificado. But there's another wall of separation that came to an end in 2026. Mas houve um outro muro de separação que acabou em 2026, Which is the wall of separation between humans e é essa separação entre os humanos and other worlds, so heaven. e outros mundos, ou o céu. And what that means, in a nutshell, E o que isso significa, de uma forma bem simples, because what it meant in 2024 porque em 2024 o que isso significava is that we need to see the same events é que nós precisávamos ver os mesmos eventos, in the same way, da mesma forma, all impacting us. todos nos impactando. We don't have an internal event and an external event, Não temos esse evento interno e externo, an internal event and an external event. um evento interno e um evento externo. We're impacted by the same events. Eram impactados pelos mesmos eventos. So we should be seeing things in largely the same way. Então deveríamos estar vendo as coisas da mesma forma.
So, what this wall of separation that was broken down in January is talking about Então, esse muro de separação que foi derrubado em janeiro, o que está falando is that we need to start understanding ourselves and the world é que a gente precisa começar a se entender e entender o mundo the way the rest of the universe sees the world and e a, ourselves. e a forma como o resto do universo nos vê e nós nos vemos a nós mesmos. How do people in an equal society Como é que as pessoas numa sociedade igualitária look at what's happening with people on planet Earth? olham para as coisas que estão acontecendo com as pessoas no planeta Terra? I can guarantee you Eu posso garantir they're not looking at us que não estão olhando para nós and they're saying there's good people and e, there's di- bad people. e dizendo que há pessoas boas e pessoas ruins. That's what patriarchal societies do. Isso é o que as sociedades patriarcais fazem. They're actually looking at us Na verdade, olham para nós and they're saying these are people e dizem: essas são pessoas that are not having their needs met. que não têm as suas necessidades cumpridas ou satisfeitas. People that do not know how to disagree healthily. Pessoas que não sabem discordar de forma saudável. People that need to bring down the temperature. Pessoas que precisam baixar a temperatura ou That precisam need se to be shown acalmar. that there's a better way of doing things. Que precisam ser mostradas que existe uma forma melhor de fazer as coisas. A better way of looking at each other. Uma forma melhor de olhar uns para os outros. Which is why I think E, e por isso eu creio the second advent has to happen. que o segundo advento tem que acontecer. Humanity must be given access O ser humano precisa ter acesso to other worlds a outros mundos, to be shown para que possam ver that they are part of something bigger than themselves que fazem parte de algo muito maior que eles mesmos and that there's actually a much better way of doing things. e que é uma forma muito melhor de se fazer as coisas. And so I believe Então eu acredito the second advent will happen. que o segundo advento vai acontecer. But rather than having a king Mas ao invés de ter um rei that's going to come and raise the temperature que virá e vai aumentar a temperatura, and say, agitar as I'll kill coisas those that I like, I'll kill those I don't like, e dizer eu vou matar aqueles de quem eu não gosto and save those that I do like, e salvar aqueles que eu gosto, we're actually going to have a second advent na verdade vamos ter um segundo advento that lowers the temperature. que vai baixar a temperatura, vai acalmar as coisas. A demonstration of a society that understands people, Que é a demonstração de uma sociedade que compreende as pessoas, that knows how to get to the root of the problem, que sabe chegar até a raiz do problema and is emotionally intelligent. e que é emocionalmente inteligente, That will actually know how to start bringing people together e que sabe juntar as pessoas and have their needs properly met. e satisfazer bem as suas necessidades. Let's pray.
Vamos orar. Dear God, Querido Deus, I am personally grateful pessoalmente eu sou grato that you raised up this movement, por teres levantado esse movimento, that we have the privilege que nós temos o privilégio to see things de ver as coisas the way you see them, da mesma forma que tu, to actually see the world ver o mundo the way equal societies see our world, como outras sociedades igualitárias veem o mundo, with compassion, com compaixão, with understanding, compreensão and with the desire to bring about reconciliation. e com o desejo de trazer reconciliação. For the nicest people in our world, Para as pessoas boas no nosso mundo and those that have been not so nice. e aquelas que não têm sido tão boas. And for this hope, I am grateful. E por essa esperança eu agradeço. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.